Oi pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade na nossa leitura do livro Picos e Vales do Spencer Johnson, ele que é o autor daquele best-seller super conhecido que é Mexeu no Meu Queijo. Esse eu já conhecia, mas o Picos e Vales eu fui mais ou menos como que intuída a estar trazendo para vocês, já que nós deveríamos estar, pelo menos eu estou, espero que vocês também estejam fazendo aqueles 30 dias do Estranho Segredo do Erin Nightingale, que é esse livro que eu acabei de trazer agora, logo depois do livro da Rhonda Byrne, A Magia. Eu trouxe então esse O Estranho Segredo, que foram 4 vídeos sobre esse tema, e o Estranho Segredo que ele traz para a gente é que nós somos aquilo que a gente pensa. E ele traz então 30 dias, ele nos diz de ficar então fazendo o nosso melhor, sendo o melhor que nós podemos ser e estando, é óbvio, eu trago o que a gente já viu nos livros anteriores da Rhonda Byrne e da Catherine Ponder, estando no pensamento próspero, no presente e agradecendo com alegria, agradecendo antecipadamente. E aí a gente pode então estar atualizando na nossa vida aquela realidade grandiosa, aquela vida plena de abundância em todos os setores, de prosperidade em todos os setores, que é nossa por direito divino, que já está manifestada para a gente. E aí então ele diz que durante esses 30 dias é interessante estar ouvindo o livro dele, que é O Estranho Segredo. Ele indica então um audiolivro, e se não, vocês ouvem o vídeo que eu fiz, que eu gravei inteiro o livro, que é super curto, só deu 3 vídeos, e também ele indica de estar lendo boas leituras. Ele indica 3 livros, o único que eu conheço, que eu encontrei, é o do Napoleão Hill, Pensa em Riqueza. Mas aí me apareceu esse, Picos e Vales, e eu achei super interessante que esse Picos e Vales é para mostrar que a vida, as nossas emoções são como picos e vales. Então, que se a gente aprender a estar administrando isso, a gente consegue ficar no pensamento próspero, a gente consegue ficar no presente e a gente consegue então acessar aquela magia que a Rhonda Byrne disse e essa vida grandiosa que o Erin Nightingale está dizendo que é possível se a gente colocar em prática os 30 dias do Estranho Segredo. Então aqui no livro Picos e Vales, o último vídeo, nós ficamos ali onde o jovem estava ali no pico conversando com o senhor e ele disse a ele, deixou ele montando a barraca dele para passar a noite e foi embora. Então, continuando, mais tarde o jovem adormeceu pensando em como seus picos e vales pessoais poderiam estar ligados. Na manhã seguinte, bem cedo, o velho chegou com uma garrafa térmica para tomarem café juntos. Diante da claridade da manhã, o jovem pôde notar como os olhos do velho eram límpidos e disse: "Você parece feliz. Isso é porque você está sempre aqui neste pico?" "Não, não é por isso que estou feliz. E eu não fico aqui sempre. Tenho de visitar o vale para conseguir mantimentos e outras coisas de que preciso para viver." O jovem ainda estava sonolento e não havia compreendido por completo o que o velho estava dizendo. "Eu acho que poderia ser feliz aqui em cima para sempre", disse ele. "Mas não pode", respondeu o velho. "Ninguém pode ficar num lugar para sempre. Mesmo que permaneça fisicamente num lugar, sempre estará entrando e saindo dos lugares no seu coração." "Disso eu não sei", retrucou o jovem. "Só sei que estou adorando estar aqui neste pico, com todo esse ar puro e saudável." E acrescentou: "Mas como posso ter prazer quando estou no vale?" "Na verdade", advertiu o velho, "seu modo de desfrutar o vale tem muito a ver com o tempo que fica nele. Uma forma interessante de pensar nos picos e vales é a seguinte: picos são os momentos em que você valoriza o que tem. Vales são os momentos em que você sente falta do que não tem." E olha, gente, isso parece um pouco com aquilo que a Rhonda Byrne trouxe no livro dela, Do Início ao Fim.
Gratidão, gratidão antecipada. Aquele que muito tem, mais lhe será dado. Aquele que muito tem, gratidão, e terá em abundância. E aquele que pouco tem, gratidão, até o pouco que tem lhe será tirado. Então, picos são os momentos em que você valoriza o que tem, porque todos nós temos, a começar pelo ar que a gente respira, pela própria vida. Então, se a gente valoriza essas coisas. E no livro do Estranho Segredo, ele disse que aquilo que é gratuito a gente não costuma dar valor. Então talvez esteja aí o segredo da gente não agradecer pelas coisas vitais da vida, mas que a gente recebe gratuitamente, né? Interessante, comentou o jovem, mas a mim parece que um pico é um pico, independente do que eu penso sobre ele. E um vale é um vale. O que meus pensamentos têm a ver com isso? Você se lembra da primeira coisa que disse quando chegou a este pico? O velho perguntou. Ele se esforçou, mas não se lembrava. Você disse, perdi. Concentrou-se no fato de ter perdido o pôr do sol e não enxergou as estrelas. Sequer comemorou o fato de ter chegado ao topo. Como você acha que se sentiria se ao chegar aqui tivesse erguido os braços e gritado, consegui? O jovem soltou um suspiro. E aí, gente, é a mesma coisa daquela outra maximazinha que há quem olhe para um copo, assim com água, e veja ele a metade cheio e outros que vejam a metade vazia. Ou seja, transformei meu pico pessoal num vale. Eu tinha conseguido chegar ao lugar com o qual sonhei durante anos, mas continuava sentindo que havia fracasso. Sim, está vendo? Naquele momento você criou um vale em sua cabeça. O velho observou e perguntou: como alguém pode ganhar uma medalha de prata por desempenho extraordinário e se sentir infeliz? O jovem pensou a respeito e disse, comparando-se com quem ganhou a medalha de ouro. Então deu-se conta, ou seja, se quisermos ter menos vales, temos de evitar comparações. Olha aí, gente, às vezes a gente está na nossa casa ali tão gostosinha, tão limpinha, tão quentinha ali de um quarto, sala, cozinha, banheiro ali com a nossa família, tão gostosinho, um quintalzinho, mas a gente não vê, a gente não enxerga que ali tá tão gostoso, a gente sonha com aquela mansão do vizinho, a grama do vizinho é sempre mais verde, é isso que ele está dizendo aqui, ó. Como que a gente pode ficar feliz se a gente ganhando a medalha de prata, se a gente não invejar a medalha de ouro do outro. E por falar em inveja, eu vi um vídeo do Leandro Carnal que ele diz que inveja, na verdade, não é querer o que o outro tem, que isso é cobiça, que a inveja, na verdade, é ainda pior, é a gente se sentir triste, a gente se sentir frustrado, a gente se sentir desesperado pelo que o outro tem, por aquele, o marido bonito da outra, a mulher linda do outro, a casa bonita, o carro bonito. Não é que a gente quer, é que a gente a gente não consegue suportar que ele tenha, ela tenha aquilo. Se aproveitarmos o que existe de bom naquele momento, a sensação será mais próxima de estar num pico. E isso ele está falando com relação à medalha de prata. Sim, o velho disse, inclusive nos momentos ruins. E se em vez disso você se desse conta do seguinte: não podemos controlar sempre os acontecimentos externos, mas podemos controlar nossos picos e vales pessoais com o que acreditamos e com o que fazemos. Aquela coisa, a gente só controla a gente a única coisa que a gente pode mudar nessa vida, nessa existência, é a gente. Então não tá bom, o nosso vizinho é chato, a nossa mulher também, o nosso marido é um grosso. Como é que a gente muda tudo isso? Mudando na gente.
Olha aqui, não podemos controlar sempre os acontecimentos externos, e eu aqui até tiraria o sempre, não podemos controlar nunca, o que está fora da gente a gente não controla. Mas podemos controlar nossos picos e vales pessoais, com o que acreditamos e com o que fazemos. O professor Hélio Couto sempre diz que o que não deixa a onda da ressonância harmônica tá entrando e fazendo o serviço dela são os paradigmas, são as crenças limitantes. Então, a gente controla isso de acordo com aquilo que a gente acredita. A crença limitante faz a gente ficar totalmente descontrolado. O jovem fez uma careta. Não sei se entendi muito bem. Como eu faria isso? Você disse que seria útil no trabalho e na vida pessoal. Sim, eu disse. Para transformar um vale num pico, você precisa mudar qualquer uma dessas duas coisas. Ou o que está acontecendo, ou o modo como você se sente sobre o que está acontecendo. E aí tem aqui até um vídeo dali da Byron Katie, que ela tem 3 perguntas que ela diz que foi o que a salvou de uma depressão de mais de 30 anos, que ela até transformou em um livro, em uma filosofia de vida, que é quando você está com muita raiva de alguém, de alguma coisa, você se pergunta, isso é verdade? Isso realmente é verdade? E se isso não fosse verdade, como eu me sentiria? E eu não tenho clareza agora da quarta pergunta, mas é mais ou menos o que ele está dizendo aqui, é o que está acontecendo. Você, para transformar o vale num pico, você precisa mudar qualquer uma das duas coisas, o que está acontecendo ou o modo como você se sente sobre o que está acontecendo. E aí eu não sei o que ele vai dizer depois, mas eu acredito que mudar o que está acontecendo, na maioria das vezes é impossível para você, mas o modo como você se sente, ou seja, a sua reação, a sua atitude, aí isso é só com você. Se você pode mudar a situação, ótimo. Caso contrário, pode tomar a decisão de mudar o que sente a respeito para que a situação seja revertida em seu benefício. Olha, gente, eu acho que é muito mais simples do que a gente imagina. É que eu não consigo assimilar, porque tá escrito aqui, ó, se eu não posso mudar a situação, se eu posso mudar a situação, tudo bem, mas se não, tomar a decisão de mudar o que a gente sente, a gente que escolhe ficar remoendo raiva, ressentimento e mágoa, não é? Como? O jovem perguntou. Por exemplo, imagine que você é o único apoio financeiro da sua família e tem o que pode ser considerado um emprego seguro e que paga bem. Sem aviso, fica sabendo que está demitido e não vê chance imediata de novo emprego. Como se sente? Assustado, aturdido, com raiva. Compreensível. É assim que a maioria das pessoas se sentiria. Mas e se você visse que deixar esse emprego, mesmo sem gostar da demissão, foi uma das melhores coisas que já lhe aconteceram? E se você se desse conta mais tarde de que esse emprego pode não ter sido o mais adequado para você e, embora jamais tivesse escolhido sair naquele momento, talvez fosse algo que deveria ter feito há muito tempo? E se decidir acreditar que ter sido demitido poderia levar a algo melhor? Mas pode levar a algo pior, o jovem observou. É verdade, ninguém sabe o que vai acontecer, o velho riu. Porém, a verdade é que escolher acreditar em algo melhor normalmente leva a pessoa a um resultado muito melhor. E aqui, gente, é aquilo de encontrar a semente de êxito em cada fracasso, em cada adversidade, como diz o livro do Napoleão Hill, O Mais Esperto que o Diabo. Aqui a gente é mandado embora, aí a gente já começa a se desesperar, como que eu vou pagar a conta, mãe? E se a gente pensasse, meu Deus, quem sabe não é a vida, tem uma coisa muito melhor para mim, como eu não me decido, apesar de eu não gostar desse emprego, eu me acomodei. Então, o que de melhor pode acontecer? O que mais é possível? Como pode melhorar? Não é? O jovem, ainda cético, perguntou: mas qual é o aspecto prático disso para a pessoa que nesse momento está sem trabalho? Ela pode se sentir melhor diante da situação, mas continua precisando de um emprego.
Não se pode alimentar uma família com meras sensações agradáveis. É verdade, sejamos bastante práticos. Se você fosse a pessoa na posição de contratar um novo empregado, quem seria mais provável que contratasse? Alguém com aparência abatida, que passasse a entrevista inteira se queixando do mundo injusto, do modo injusto, como foi tratado pelo antigo empregador? O velho perguntou. Ou a pessoa que visse o lado positivo na oportunidade negativa e se sentisse preparada para se dedicar a uma nova oportunidade e encontrar algo melhor? A pessoa mais positiva, porque é mais provável que alguém assim realize um trabalho melhor, o velho disse. E é por isso que a pessoa que acredita em coisas melhores normalmente consegue o melhor emprego. Portanto, o que acontece com o vale dessa pessoa? O jovem estava impressionado. Transformou-se num pico. Quer dizer, aquilo em que a pessoa acreditava e as ações dela fizeram mesmo a diferença. Talvez isso tudo tenha realmente seu lado prático. Sim, e bastante prático, disse o velho. Às vezes é tão simples quanto o seguinte: o caminho para fora do vale surge quando você decide ver as coisas de outra forma. Olha, gente, o caminho para fora do vale. Quando você decide, quando eu decido, quando nós decidimos, quando a gente resolve que deu. Quando a gente resolve mudar, não é? Não é, gente? Eu acho que é assim, eu acho que realmente é simples assim, mas é que demora um pouquinho para a ficha cair, não é? Deve ser isso. A gente capta quando capta. Nessa hora, a temperatura na montanha havia baixado bastante e alguns flocos de neve começaram a cair. O velho perguntou: você está preparado para permanecer no pico? O jovem admitiu que não possuía roupas quentes. Acho que estava tão apressado para sair do vale que não pensei com seriedade no que precisaria para permanecer aqui. Isso não é de todo incomum. Muitas pessoas não se dão conta do que é preciso para estar realmente preparadas para permanecer por mais tempo num pico, o velho observou. O jovem não entendeu que o velho estava se referindo a administrar os bons momentos. Espero que volte a subir, o velho acrescentou. Gostei da sua visita. Dizendo isso, apertou a mão do jovem e se despediu. O jovem ficou chateado por ter de deixar o pico, mas também se sentiu animado com o que havia encontrado lá. Disse a si mesmo que passaria a ver o trabalho e a vida de modo diferente. Esperava ver cada vale como uma oportunidade para descobrir o bem oculto capaz de melhorar a situação. Ou seja, encontrar a semente de oportunidade, a semente de êxito em cada adversidade. Respirou profundamente o ar da montanha e esperou ser capaz de manter essa clareza mental quando estivesse de volta ao vale. Tentou fixar na mente aquilo de que gostaria de se lembrar. Podemos transformar nosso vale num pico quando identificamos e tiramos proveito do bem oculto nos momentos ruins. Olha, gente, essa máxima vale a gente guardar aí. Olha, podemos transformar nosso vale, as nossas vales de lágrimas, as nossas dores, as nossas faltas, escassez, numa vida plena de abundância quando identificamos e tiramos proveito do bem oculto nos momentos ruins. Ou seja, eu acredito que para a gente conseguir fazer isso é a gente pensar que se está acontecendo alguma coisa com a gente de ruim, não é porque Deus se esqueceu da gente, não é porque que nós somos vítimas das circunstâncias. Tem até aquele poema lá das pegadas na areia, quando a pessoa viu só uma pegada no momento mais difícil, duas pegadas, né? No momento mais difícil da vida, e pensou que Jesus Cristo, que Deus a havia abandonado, mas não, naquele instante só havia duas pegadas, apesar de serem duas pessoas, porque Deus estava carregando a pessoa no colo. Eu acho isso lindo. Se a gente conseguisse entender isso, a gente saberia que toda a adversidade tem uma semente de êxito. E assim nós transformaríamos o nosso vale num pico.
Esquecimento. Quando o jovem voltou para o vale, lembrou-se de como gostava de ficar no campo e, olhando para o pico distante, sonhou que encontrava um modo de vida diferente. Então sentiu-se eufórico. Havia conseguido chegar ao pico e, exatamente como desejara, tinha conseguido uma visão privilegiada. Agora estava ansioso para voltar ao trabalho com essa nova perspectiva. Imaginava o que os pais e amigos pensariam quando lhes contasse sobre a aventura. Enquanto caminhava para casa, pensava: a vista aqui do vale é tão mais estreita, do ponto mais alto do pico onde estive, é bem mais fácil ter uma visão de conjunto. E aí eu lembro isso porque é tudo mais ou menos em forma de parábola, né, que ele está contando aí. Esses picos e vales são os nossos estados mentais, os nossos estados emocionais. E aí eu lembro de um exemplo que eu ouvi da Maya Andrade, ela dizendo que quando a gente não entende aquilo é porque é como um bordado. Minha mãe fazia quando eu era criança e até depois ela continua fazendo. E o bordado a gente olha do lado avesso e a gente só vê um emaranhado de linha, de colorida, de várias cores ali, não é nada, é uma bagunça, mas virando do outro lado a gente vê um desenho lindo, um desenho bonito. E aí é exatamente isso que ele está dizendo aqui, que a visão lá do pico é muito melhor, é muito mais ampla. Quando a gente está ali no meio do vale, a gente não consegue ver. Quando a gente está perdido ali nas nossas dores e lamentações, aquela coisa, a gente não vê o sol quando a gente tá com os olhos cheios de lágrima. Ele estava muito satisfeito com ele mesmo. Pensou numa jovem especial de quem gostava muito e imaginou que ela adoraria saber dessa experiência e das ideias novas que havia aprendido por lá. Quando chegou em casa, contou aos pais o que tinha feito na montanha e o que havia aprendido com o velho que morava lá. Com a nova filosofia, disse a eles, iria se transformar em alguém de grande valor no trabalho e, sem dúvida, em pouco tempo poderia pedir uma promoção. Os pais se entreolharam, achando que aquilo parecia presunçoso, mas não disseram nada. O jovem, porém, não estava tão seguro quanto aparentava. Ele se perguntava se essa nova perspectiva realmente faria uma diferença tão grande assim. No íntimo, ainda tinha dúvidas, mas estava ansioso para experimentar e ver o que aconteceria. Algum tempo depois, contou com orgulho aos amigos o que havia aprendido no pico. Alguns ficaram fascinados, enquanto outros permaneceram céticos. Parecia tão simples, será que daria certo mesmo? Mas, como quase todo bom amigo, queriam que ele alcançasse sucesso. Também contou tudo à jovem de quem gostava. Ela achou a história interessante e ficou feliz ao ver como ele estava empolgado. Esperou que esse entusiasmo recém-adquirido durasse. Quando finalmente voltou a trabalhar, sentia-se feliz. Os negócios iam bem na empresa, as vendas estavam aumentando e os lucros num patamar recorde. Até que um dia um carregamento muito importante se perdeu e ninguém conseguia encontrá-lo. O cliente mais importante da empresa ficou tão aborrecido que ameaçou cancelar a conta. Todos no trabalho tentaram freneticamente resolver o problema. Alguns tentaram suprir a falta do material, enquanto outros se concentraram em localizar o carregamento extraviado. Mas a empresa havia crescido rápido demais e as pessoas já estavam trabalhando no limite. Apesar dos esforços, outros carregamentos foram perdidos. Muitos clientes começaram a cancelar pedidos. O clima no trabalho ficou carregado. O jovem lembrou o que o velho dissera sobre sair de um vale, ou seja, ele estava ali atravessando um vale, todos os problemas ali no trabalho dele. Você pode transformar seu vale num pico quando identifica e tira proveito do bem oculto no mau momento. Naquela noite ele ficou pensando sobre o assunto. No dia seguinte, foi até o chefe comunicar uma ideia. E se eles usassem a crise como uma oportunidade para identificar os pontos fracos do sistema de monitoramento das encomendas e usassem o resultado da pesquisa para criar um sistema melhor e mais confiável para as próximas encomendas?
O chefe gostou da ideia e pediu que o jovem liderasse uma equipe para fazer isso. Depois de vários dias, a equipe encontrou falhas elementares no sistema, o que permitiu que desenvolvesse uma forma muito mais confiável e barata de lidar com as encomendas. Pediram desculpas aos clientes, que ficaram satisfeitos ao saber que havia um novo sistema de entrega instalado a um custo mais baixo. Vários deles começaram a fazer pedidos novamente, pequenos no início, mas havia a esperança de que, em pouco tempo, pedidos maiores começassem a ser feitos. A notícia de que o novo sistema de encomendas havia sido obra da equipe de um jovem brilhante se espalhou. A reputação dele melhorou entre os colegas de trabalho e o chefe ficou tão satisfeito que lhe deu um aumento. Não demorou muito e ele procurou o chefe com outra sugestão. Por que não investir no crescimento de novos mercados nos quais nunca haviam atuado? Mas o chefe disse que não. Achava que estavam indo muito bem daquele jeito. E lembrou ao jovem que ele ainda era o gerente mais jovem e que tinha acabado de receber um aumento. Deveria estar satisfeito. O jovem percebeu que o chefe, como muitos outros na empresa, estava acomodado com a situação do jeito que estava. Muitas outras coisas começaram a dar errado, tanto dentro quanto fora da empresa, mas ninguém parecia estar notando. A maioria das pessoas continua agindo como se eles ainda vivessem nos bons tempos. Com o crescimento dos negócios, as pessoas perderam de vista por que haviam conseguido sucesso. Muitos departamentos passaram a gastar demais, confiantes de que a empresa estava indo bem. Problemas maiores começaram a se abater sobre eles. O faturamento desabou e tiveram que cortar despesas. Pessoas foram demitidas, inclusive alguns amigos do jovem. Os tempos estavam ficando difíceis. Pelo menos o jovem conseguiu manter o emprego e era admirado por ter ajudado a criar com a equipe dele um sistema de pedidos e entregas mais eficientes. Tinha até contado aos pais com orgulho como estava indo bem no trabalho. Mas não demorou muito e ele se enredou no próprio sucesso, tornando-se tão seguro que não ouvia mais ninguém, confiando apenas em si mesmo. Com o passar do tempo, esqueceu-se de usar grande parte do que havia aprendido no pico. Sem se dar conta, começou a afastar as pessoas à sua volta. Os colegas de trabalho começaram a evitá-lo e o chefe começou a criticá-lo. Aquela confiança que havia conquistado fazia tão pouco tempo começava a se desfazer. As coisas no trabalho estavam evidentemente indo mal, mas ele não conseguia entender por quê. Quando os pais tentaram conversar com ele, não quis escutá-los, apenas defendeu a própria atitude, o que só piorou a situação. Algum tempo depois, o jovem voltou a se ver num vale ainda mais profundo. Então lembrou-se de um dos conselhos do velho que o velho tinha dado antes do retorno ao vale. Entre cada pico, sempre há vales. O modo como administra cada vale determina o tempo que levará para atingir o próximo pico. Olha, gente, como isso é importante. O modo como a gente responde a cada vale, a cada momento de dificuldade na nossa vida. Se a gente insiste em se considerar vítima, se a gente insiste que é o outro que tá fazendo alguma coisa errada, se a gente insiste em não assumir a responsabilidade, aí fica mais difícil sair e voltar para o pico. Ele se perguntou, como exatamente devo administrar meu vale? Se o velho tinha falado a esse respeito, não se lembrava do que havia sido dito. Foi procurar os amigos, mas não encontrou nenhum por perto. Não tinha se dado conta, é claro, mas os amigos o estavam evitando. Fazia já um bom tempo que não tinha notícias da jovem e perguntou-se por quê. Ela deve estar ocupada, pensou. Em pouco tempo estava se sentindo mais solitário do que antes de ter ido para o pico. Lembrou a si mesmo que era natural ter picos e vales. Tentou encontrar o caminho para fora desse vale, decidindo-se a ver a situação de forma diferente. Tentou identificar o bem oculto naquela situação e ver como poderia aproveitar isso em seu benefício. Bingo!
acredito que seja isso. E como é que a gente pode fazer para, nesses momentos, identificar o bem oculto? Usando perguntas também. Eu aprendi que perguntas trazem consciência, fazem a gente, é isso. Então, por exemplo, o que está certo sobre isso? O que está certo sobre essa situação que eu estou me sentindo tão vitimizada, que eu estou achando que estão me fazendo tanto mal, que, poxa, não é possível, Deus não está vendo, o que é isso? Esqueceu de mim? Então, o que está certo sobre isso? Como pode melhorar? E o que se requer que eu faça? O que se requer que eu faça para que isso melhore? Se sou eu, então, se eu já entendi, sou eu que estou criando, como eu faço para criar diferente? Mas nada o fazia se sentir melhor. Inicialmente, a perspectiva dos picos e vales tinha lhe ajudado a alcançar mais sucesso, mas agora não estava funcionando e ele não entendia por quê. Voltou para o campo e olhou para a montanha que dominava a paisagem. A perspectiva dos picos e vales tinha parecido boa quando o velho a explicara, mas agora, no mundo real, estava começando a parecer que não passava de um conto de fadas, bom demais para durar muito tempo. Talvez os amigos dele estivessem certos. Ele procurou um lugar para pensar e descansou durante algum tempo à beira de um lago tranquilo. Ao olhar para a água, viu o próprio reflexo e não gostou do que viu. Sabia que estava ficando amargo e não estava em paz consigo mesmo. Então lembrou-se de outra coisa que o velho tinha dito. Se você não aprender enquanto estiver num vale, pode se tornar uma pessoa amarga. Mas se aprender algo de valor, poderá se tornar alguém melhor. Ou seja, se naquele momento difícil a gente não entende que isso é só a vida nos dando uma oportunidade de nos melhorar, a gente se torna aquela pessoa que acha que para todo mundo está tudo bem, só nós que temos problemas, é só a gente que sofre. E aí a gente só faz se tornar uma pessoa amarga e continuar sofrendo. Mas se a gente aprender enquanto estiver no vale, aí a gente se torna uma pessoa melhor, o que ele está dizendo. Ora, se isso era verdade, o que é que ele tinha de aprender? Após muitas semanas, o jovem ficou cansado de entender aquilo tudo. Alguns dos amigos dele sugeriram que se juntasse a eles no platô, onde gostava de ir para passar o tempo, conforme diziam. Ele nunca havia estado no platô, mas pelo que tinha ouvido falar, não era difícil chegar lá. Com certeza não ficava tão distante quanto o pico. E passar algum tempo no platô tinha de ser melhor do que ficar se sentindo deprimido no vale. Desse modo, tomou o caminho do platô. E aí eu fico aqui, gente, no próximo vídeo a gente vê o que é que vai acontecer, o que é o platô e o que é que vai acontecer lá no platô. Eu acredito que o platô deva ser algum lugar intermediário entre o pico e o vale, né? Deve ser aquela parte em que a gente já consegue acordar um pouco, que a gente já consegue sair um pouco daquela parte que a gente se sente só vítima, injustiçado, e que a gente já consegue pensar, e se realmente for responsabilidade de mim, e se realmente só depender de mim sair dessa situação que eu estou sofrendo tanto. A professora Lúcia Helena da Nova Acrópole, ela diz, se nós entramos pelo cano, vamos sair pelo cano, fazer o quê? Não vamos ficar ali dentro chorando, né? Então, gente, eu fico aqui nesse vídeo com vocês para que não fique muito comprido, muito longo, e aí eu agradeço muito por vocês estarem vindo comigo, por vocês estarem apreciando essa leitura também, que eu acredito que tem tanta sabedoria, tanta coisa interessante de uma forma tão fácil de ser assimilada aí, né? Eu tô super feliz de ter sido intuída a estar trazendo esse livro agora, durante esse período de 30 dias que a gente está colocando O Estranho Segredo, do Earl Nightingale, em prática, para que a gente, como ele aconselha no livro, a gente está lendo pelo menos 15 minutos por dia, então que a gente possa tá lendo esse livro juntos, tá bom? Fico super feliz que vocês possam estar vindo comigo e que possam estar apreciando também, assim como eu estou apreciando fazer, tá bom? Muito obrigada e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!